Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, o segundo livro da sua Bíblia, livro de Êxodo. Nós estamos retomando hoje a nossa série 10 palavras, que fazem referência exatamente aos 10 mandamentos, ao decálogo mosaico, às 10 leis estabelecidas por Deus para a nação de Israel, que nos trazem princípios eternos, e nós temos sido abençoados por essa série, e retomamos hoje então, com a graça de Deus, aqui no quinto mandamento, Êxodo 20, leio o versículo de número 12, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, eu gostaria de ler esse versículo e mais uma vez convidá-lo à oração, para que o Senhor fale conosco. Amém? Aliás, bom voltar a esse púlpito. Bom voltar a esse púlpito. Semana passada eu não estava aqui por conta de uma agenda já previamente agendada desde o ano passado. Tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus no aniversário de 156 anos de uma igreja presbiteriana do Brasil, em Sorocaba, uma das igrejas presbiterianas mais antigas do país. Mas há 2 domingos eu não estava aqui, porque eu estava sepultando a minha avó. E eu queria dizer que eu sou muito grato por cada mensagem, cada oração e cada abraço. Nessas 2 semanas, eu e toda a minha família temos nos sentido profundamente amados por cada um de vocês. Então, não poderia começar sem fazer esse registro. Obrigado. Êxodo capítulo 20, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar? Deus, pedimos mais uma vez que fale poderosamente conosco através da tua santa palavra. Palavra de vida, palavra que contém vida, palavra que é vida, palavra que é vivificadora. Palavra viva em nós, por nós, sobre nós, através de nós. Que o teu Espírito carregue aos nossos corações e mentes a boa semente das Sagradas Escrituras, de uma maneira que qualquer ser humano jamais seria capaz de fazer. Faça em nós a obra espiritual que somente o Senhor pode realizar. Assim como teu povo e tua igreja oramos. E juntos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, ao menos assim eu penso, por muitas vezes, e tenho certeza que você também, vem uma imagem com Moisés descendo o Monte Sinai com 2 tábuas, certo? E era isso mesmo, porque de fato eram 2 tábuas. Contudo, normalmente nós pensamos que metade dos mandamentos estão numa tábua e metade dos mandamentos estão em outra tábua. Ou alguns até diriam, inclusive, que os primeiros 4 mandamentos, que são tradicionalmente aqueles mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus, estão na primeira tábua, e o mandamento 5º ao mandamento 10º estariam então na segunda tábua. Há um grande debate através da história, onde os teólogos vão dizer, sim, de fato, eram 2 tábuas com palavras distintas, mas o que parece ser algo que diz respeito ao antigo Oriente Próximo, é que era uma tábua com 10 leis e uma cópia. Ou seja, pense num contrato tal como nos dias de hoje. Você tem um contrato e quando você estabelece um acordo, um pacto, você fica com uma cópia do contrato, concede a outra cópia do contrato àquele que está fazendo aquele tipo de argumento, aquele tipo de pacto, aquele tipo de aliança, de acordo com você. Então, parece que essa é a realidade. São os 10 mandamentos, 2 tábuas, uma para Deus e uma para o povo. E isso é interessante. Porque quando nós temos um contrato, quando nós temos um pacto, sobretudo na realidade do Antigo Oriente Próximo, há algo aqui sendo muito claro, explicitamente claro. É como quem diz, Deus está dizendo, eu tenho uma cópia, vocês têm outra cópia. O que significa que ambos estão cientes dos termos, de modo que se essas leis forem obedecidas, tudo lhes vará bem, tudo lhes irá bem, perdão. E Deus vai falar isso no livro de Deuteronômio, por exemplo. Mas se esse contrato, se esse pacto, se essa aliança não for obedecida e seguida, consequências hão de vir. E a história de Israel mostra exatamente isso.
Mas o fato é que, independente de serem 2 tábuas com mandamentos separados ou 2 tábuas com os mesmos mandamentos e cópias estabelecidas, nós chegamos ao 5º mandamento. E há uma transição importante, há um novo estágio aqui dos 10 mandamentos que se inicia. Porque, repito, se os 4 primeiros mandamentos diziam respeito à nossa relação primordialmente com Deus, a partir do 5º mandamento nós vemos profundamente o como Deus é um intermediador do nosso relacionamento com o nosso próximo. Aliás, o próprio Jesus nos evangelhos faz uma certa referência a isso, quando em Mateus, capítulo 22, quando interpelado, onde perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Vocês lembram da história, Mateus 22, sobretudo versículos 37 a 40. O maior mandamento, o primeiro mandamento, o mandamento mais importante é ame a Deus. Ame a Deus, ame o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas é interessante que Jesus não foi questionado sobre o segundo mais importante. E ainda assim, ele responde. Ele diz: e o segundo mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. E a afirmação que Jesus faz é importantíssima. Porque ele diz no versículo 40 de Mateus 22, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é a lei? Qual é a essência dos 10 mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. E nesse novo segmento de mandamentos que hoje iniciamos, a partir do mandamento 5º, o primeiro dessa lista, não por acaso, é honrar pai e mãe. Escolhi como tema dessa mensagem hoje: famílias importam. Famílias importam. Então, se é verdade que o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses além de mim, e este se torna a base de todos os outros mandamentos que hão de vir, porque se eu não terei outros deuses, eu não farei ídolos. Se eu não tiver outros deuses, então eu não tomarei o nome do meu Deus em vão. Se eu não tiver outros deuses, eu guardarei o princípio do dia do Senhor, não como os israelitas guardavam, mas obviamente traduzindo o princípio atemporalmente, inclusive para os nossos dias. E o 5º mandamento, o que tem a ver com isso? É a base para todos os que vêm a seguir. Creio que você vai concordar, porque é senso comum, nós vivemos em tempos muito estranhos. Há um certo clima de caos e desordem social. Há uma certa percepção de involução civilizacional. As coisas não parecem que estão se tornando melhores e mais civilizadas, muito pelo contrário. Onde é que as coisas deram errado? Bom, os teóricos sociais, as ciências humanas vão tentar explicar das mais variadas formas. Alguns vão dizer que nós vivemos em uma sociedade onde as estruturas, são desiguais e injustas. É o que alguns vão falar das teorias sociais a partir das realidades estruturais. Não, o homem é bom, o meio é que corrompe, enfim, você já ouviu isso. Por outro lado, existem outros teóricos que vão dizer: não é uma questão do meio ambiente, não é uma questão estruturante, é uma questão que tem a ver com o colapso da família. Sabe o que é interessante? Me parece que é ambos. Porque quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Efésios, ou em Éfeso, o que nós vemos ali é que pecado na teologia paulina tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com tentação demoníaca e tem a ver com estruturas de mal e maldade que suscitam em nós um estilo de vida antagônico aos valores do reino de Deus. Então é tudo isso. E o porquê esse mandamento é tão importante? Porque sempre há uma conexão entre família e sociedade. Porque é exatamente nos nossos lares, meus irmãos, é exatamente nas nossas casas, é exatamente na maneira como nós nos relacionamos no núcleo familiar, que primeiramente aprendemos a amar o nosso próximo. É daí que vem toda a nossa construção de primeiros conceitos como amor, respeito, disciplina e honra. Kevin DeYoung vai dizer que honrar pai e mãe é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo é construído. Então eu gostaria de compartilhar algumas verdades acerca desse mandamento e trazer aplicações para o nosso coração. Primeiro, é fundamental entender o fundamento desse mandamento. Por quê? Temos psicólogos entre nós, psicanalistas entre nós, terapeutas, e eles vão, ao menos a maioria, concordar que o relacionamento com os pais é o primeiro e mais importante para formar
um perfil, um caráter e uma personalidade de uma criança que há de se desenvolver até a idade adulta. Perfis e personalidades e traços que são carregados para a idade adulta, bons e ruins, verdades positivas e traumas. Então, para Deus, isso é um assunto tão sério. O assunto da família, o assunto da honra do pai e da mãe, porque se um sujeito for incapaz de honrar o seu pai e a sua mãe, se ele for incapaz de compreender limites dentro da sua casa, quem mais ele vai respeitar? Essa é a grande pergunta. Se alguém não é capaz de honrar aquele que o criou e que o amou, quem ele irá efetivamente respeitar? Então, esse assunto para Deus é muito importante. Tão importante que há um texto curioso e até indigesto no livro de Deuteronômio, capítulo 21, Deuteronômio é a ideia da segunda lei, é quando Moisés reforça os pactos e alianças de Deus para a nação de Israel. Olha só o que diz Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, você não precisa abrir lá, eu leio para você. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então, está pronto? É um pouco chocante. Então, os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Eu sei, é algo um tanto estranho. Eu sei que na nossa cultura ocidental do século 21 parece severo demais, e eu acho que não sobraria muita gente se o conceito fosse filho rebelde, pena capital, a turma ia ter muito problema, inclusive alguns de nós que aqui estamos sentados. É claro que esses não são princípios atemporais no que diz respeito a uma realidade normativa, é assim que tem que ser, mas o princípio que está sendo estabelecido aqui é que civilizações, sociedades e culturas não se desenvolvem sem ordem social, sem limites claros e sem respeito mútuo. Então, essa rebeldia que nasce do seio familiar se manifesta assim no colapso da sociedade. E se você acha que isso é algo extremamente antiquado, extremamente datado, extremamente despropositado, talvez você tenha lido, quase que certamente, você tenha lido essa semana sobre o assassinato brutal de um jovem adulto norte-americano chamado Charlie Kirk. O assassinato dele foi televisionado, foi transmitido online. Alguns de vocês, infelizmente como eu, e quem dera eu não tivesse clicado, eu vi o vídeo. Eu vi alguns vídeos por diferentes ângulos e eu fiquei mal com aquilo. E agora há um sujeito chamado Tyler Robinson, que é o suspeito de ter assassinado Charlie Kirk. E sabe quem entregou Tyler Robinson para as autoridades? Alguém sabe? O seu pai, olha que interessante. O pai desse rapaz, suspeito de assassinato de um outro homem, não podendo conter o sentimento de injustiça, muito embora sendo seu próprio filho, ele entrega às autoridades. Para quê? Para que justiça seja feita. E por acaso, no estado do Utah, e aqui eu não estou dizendo que tem que ser assim, ou não tem que ser, fazendo juízo de valor, eu apenas estou colocando os argumentos como eles estão postos. No estado do Utah existe algo chamado pena de morte. Não é curioso que em Deuteronômio capítulo 21 fala de um tipo de rebeldia e de devassidão e de promiscuidade que pode levar à morte. E hoje, no próprio século 21, nós estamos discutindo exatamente a partir dos mesmos termos. Repito, sem fazer juízo de valor, para que ninguém diga que eu sou a favor ou contra a pena de morte, eu estou apenas colocando os dados e os fatos como eles estão aqui explicitados. O que eu acho incrível é como os princípios da palavra de Deus, mesmo aqueles que parecem ser mais severos e aparentemente mais datados, continuam sendo atuais. João Calvino, um reformador, ele dizia que aqueles que abusivamente ou teimosamente violam a autoridade dos pais são monstros, não homens. Palavras pesadas. Isso é o quanto famílias para Deus importam. Esse é o fundamento desse mandamento, mas há um outro passo, a importância desse mandamento para o florescimento da humanidade. A palavra de Deus fala vez após vez sobre a importância da família. Por exemplo, o apóstolo Paulo,
escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 2 e 3, falando desse mandamento, ele diz: honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Eu não sei vocês, quem aqui meio que foi assim, criado na igreja? Levanta a mão, por favor. Tá? 20, 30, 40, 50 anos de igreja, ok. A minha mãe mora em outro país, o fuso horário é distinto, então ela não está assistindo agora, porque esse primeiro culto não é transmitido, mas certamente ela vai assistir depois, então ela vai lembrar. Mãe, me perdoe, eu não estou te expondo aqui, mas você vai lembrar das histórias. A minha mãe, quando eu era bem pequeno, eu lembro vividamente, quando eu ousava querer desobedecer, ela falava assim: olha, honra teu pai e tua mãe, para quê? E aí ela deixava eu responder: para que te prolongue os dias na terra. E ela dizia: por quê? Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então ela me aterrorizava, porque aí eu comecei a pensar que se eu desobedecesse eu ia morrer logo. Esse era o ponto. E eu acho que ela queria que eu achasse isso mesmo. Mas eu acho que ela pensava isso. Eu acho que ela realmente pensava que era isso que esse mandamento queria dizer. Olha, se você obedecer o seu pai e sua mãe, você vai viver bastante. Embora exista uma correlação pedagógica nisso, porque, claro, alguém que respeita limites, que conhece disciplina, que conduz uma vida de modo sábio, provavelmente, mas não como regra, provavelmente pode ter uma vida mais longeva e de qualidade, mas não é isso que esse mandamento está dizendo. Claro, tem alguma sabedoria prática, mas a abrangência desse mandamento é muito maior, e é importante que entendamos isso, é muito maior do que meros benefícios individuais. Então, eu vou honrar meu pai e minha mãe para eu morrer em idade bastante avançada. Não, não é só isso. De novo, a importância desse mandamento para o florescimento da humanidade é que uma sociedade sem honra às autoridades é uma sociedade insustentável, e isso começa dentro de casa. Concorda comigo que não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar o que é do outro, são subprodutos de relacionamentos quebrados, primários e anteriores? Se eu tenho limites, se eu tenho disciplina, se eu conheço honra, se eu conheço verdade, se eu honro os meus pais, se eu honro as autoridades, se eu honro aqueles que me criaram, se eu honro os mais velhos, eu não vou matar. Eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou cobiçar aquilo que é meu. Então percebe a importância do 5º mandamento? Se você entender a importância dele para o florescimento da sociedade, todos os outros, como consequências deste, serão em alguma medida respeitados, ao menos na sua literalidade. É claro, Jesus Cristo vai avançar na interpretação desses mandamentos, no Novo Testamento, quando ele diz, por exemplo, que não basta não tirar a vida do outro, não basta não assassinar, mas quando você odeia no seu coração, você já cometeu assassinato. Não basta não deitar-se com a mulher ou com o marido do outro ou da outra, se você deseja no seu coração, o adultério já tomou parte da sua essência. Mas o fato é que são todos desdobramentos daquilo que primeiramente é estabelecido como valores dentro de casa. Meus irmãos, a sociedade, e nós temos visto isso a olhos nus, a sociedade simplesmente não funciona se a família não funcionar. Simples assim. Prático assim. Explícito assim. Então não deveria nos surpreender, portanto, o inimigo das nossas almas e a cultura vigente ser tão contrário à instituição da família, ser tão contrário aos casamentos, ser tão contrário à educação dos nossos filhos, ser tão pervertido em todos os sentidos plenos do termo, para que nós possamos então dissolver essa célula máter da sociedade, para que então seja estabelecido um colapso profundo, e é o que nós temos visto. Mas eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando nesse momento. Mas pastor, isso tudo é muito bonito, mas o mundo não é ideal. E não é mesmo. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos realidades de relacionamentos rompidos. Eu separei alguns dados sobre a desfuncionalidade familiar e as suas consequências. E eu descobri, falando com alguns advogados amigos essa semana, que isso é objeto de estudo na criminologia, por exemplo. Certamente os psicólogos sabem disso. Por exemplo, a fonte aqui é da Conjur, abre aspas, diz:
em 2024, esse é um artigo publicado, em 2024, ano passado, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. 91 mil crianças. Não é que elas foram abandonadas, não existe registro do pai, do genitor, não existe. Não tem lá, só tem o nome da mãe. A ausência da figura paterna, esse artigo diz, é um fator de vulnerabilidade social que, embora não seja causa direta da criminalidade, pode contribuir para comportamentos problemáticos. Um outro artigo da Agência Brasil, olha que interessante, a psicóloga Flávia Lacerda explica que a ausência de um genitor pode ter consequências nos relacionamentos futuros ao causar um apego inseguro. Esse apego inseguro significa que a pessoa pode ter uma tendência maior a ter ansiedade, dificuldade de se envolver, se vulnerabilizar em relações afetivas e amorosas e que pode ter comportamentos também de maior agressividade. O último dado, ou o último artigo, publicado pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, em 27 de outubro de 2019, diz que a ausência do pai, olha que importante isso, levou 92% dos jovens presos ao mundo do crime. Nós não temos dados tão exaustivos no contexto brasileiro. Então eu peguei algumas informações também, esses são todos do contexto brasileiro, mas peguei algumas informações do contexto americano e eu passo rapidamente por eles. Na sociedade em que vivemos hoje, preste atenção, 40% dos homens de 18 a 42 anos não acreditam mais no casamento. 1 em cada 4 homens não querem ter filhos. 1 em cada 4 filhos não tem o pai dentro de casa. E sabe o que isso acarreta como probabilidade estatística? Probabilidade de aumento em 200% em transtornos mentais nessas crianças, 400% de pobreza, porque não teve um fundamento familiar, 500% de desordem emocional. E sabe o que nós fazemos com essas crianças que crescem em lares rompidos? Quando elas não conseguem se comportar e quando elas demonstram ansiedade e indignação, a gente arruma, e eu não estou dizendo e banalizando, dizendo que não existe, mas a gente arruma algum tipo de rótulo, algum tipo de diagnóstico, algum tipo de remédio para ver se a gente dá conta daquela criança ficar quieta e sofrer calada. Essa sociedade é insustentável. Nesse mundo caído, crianças sofrem pelo pecado de seus pais. Se você conserta a família, isso é princípio bíblico, a sociedade floresce. Mas talvez isso gere ainda um maior incômodo. Pastor, eu acredito tudo nisso. Pastor, faz todo sentido, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não conheceu meu pai e minha mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, você talvez não sabe que eu, ainda muito jovem, perdi o meu pai, ou perdi minha mãe. Ou você não sabe, talvez, pastor, que eu tentei lutar pelo meu casamento e não foi possível. Eu sei. Então essa palavra não é uma palavra de mera adequação teológica, é uma palavra pastoral. Eu sei, talvez você não conheceu o seu pai ou sua mãe. Talvez você os perdeu ainda muito jovem. Talvez você cresceu em lares abusivos. Talvez você viu ou experimentou ou foi objeto de violência dentro desse ambiente em que ele deveria ser um ambiente de amor. Talvez um de seus pais, ou ambos, não eram bons exemplos. Nós temos que simplesmente afirmar isso. Existem maus pais. Infelizmente existem más mães. Existem pais e mães com distúrbios de caráter, ou existem pais e mães, mesmo que bem intencionados, que talvez não tenham nos ensinado, nos encaminhado nos princípios do Senhor, mas eu queria te lembrar que ainda que os nossos pais terrenos sejam maus, existe um Pai Celestial que te ama. Existe alguém que olha por você. Existe alguém que te sustenta. E existe alguém capaz de redimir histórias quebradas. Existe alguém capaz de fazer com que você enxergue a sua vida, a sua jornada, por mais complexa que ela tenha sido, a partir das lentes da graça de Deus e não da tragédia humana. Me permita algumas instruções aos pais. Nas culturas tradicionais, filhos significavam posse e legado. Filho era aposentadoria. Até não muito tempo, ter muitos filhos significava, na velhice, ter algum tipo de cuidado. Na cultura ocidental atual, filhos são o quê?
troféus ou ídolos. Há inclusive um termo, síndrome do imperador. Não sei se você está familiarizado com esse termo. Há livros, artigos e escritos sobre isso. Quem são os verdadeiros imperadores? São crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade que reinam nos seus lares. São eles que determinam a hora que eles acordam, a hora que eles dormem, o que eles comem, o que eles deixam de comer, para onde a família vai passar férias. Pais e mães, em nome de Jesus, assumam as rédeas da paternidade e da maternidade, em nome de Jesus. Se você ama o seu filho e se você ainda está criando o seu filho, diga não. Imponha limites. Eu não estou falando de disciplina severa, não estou falando de crueldade e brutalidade. Eu estou falando do mais verdadeiro amor que se manifesta em ternura, docilidade, mas também disciplina e limites. Eu estou criando 2 meninos, eu e a Aline. Um deles está aqui. E eu clamo a Deus para que o Senhor nos dê a graça de ser os melhores pais que eles possam ter. O que não significa que nós não iremos errar. Porque tentaremos acertar e ainda assim descobriremos, como temos descobrido, que, puxa vida, se a gente tivesse feito um pouco diferente naquele momento ou naquele outro momento. Mas o fato é que pais cristãos precisam ensinar aos seus filhos o que realmente é importante. E isso me lembra um provérbio bíblico, Provérbio 23, versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Eu faço desse provérbio uma oração para os meus filhos, um deles está aqui nos ouvindo agora. Se o coração desse meu filho for sábio, o meu coração se alegra. E o que é sabedoria? Temor do Senhor. É isso que a palavra fala. Então, como pais, nós somos desafiados. Nós somos conclamados ao privilégio e à responsabilidade de fazer com que nossos filhos tenham corações sábios. E o que é um coração sábio? É um coração que não se envereda para a direita ou para a esquerda, mas está no centro da vontade e do temor do Senhor. Amém? Pais e mães, o seu propósito não é fazer com que teu filho te obedeça para o resto da vida. Eu me lembro, na nossa lua de mel, minha e da Aline, há 18 anos atrás. Ela está fazendo, porque a lua de mel foi horrível. Eu não vou falar o nome da cidade, porque vai que alguém é dessa cidade e se ofende, mas foi um lugar horrível, numa cidade horrível, numa praia onde só chovia, numa casa emprestada, e o nosso veículo de locomoção não era o mais adequado. Ali, de início, a Aline provou que ela casou por amor e não por interesse, porque não havia nenhum benefício humano pelo qual ela pudesse usufruir. Tendo dito isso, na volta da lua de mel, nós passamos na casa do meu sogro e da minha sogra, e nós chegamos, eu não lembro que dia da semana, e nós falamos assim, bom, tal dia a gente vai embora. E a minha sogra não levou muita fé que a gente ia embora. Digamos que nós chegamos na segunda, iríamos na quinta, por exemplo. E aí chegou quinta-feira, mãe, pai, nós vamos embora. E aí a minha sogra falou, não, vocês não vão não, vocês vão ficar, vocês vão almoçar, vocês dormem hoje, depois vocês vão embora. O meu sogro, esse foi o primeiro contato pós-casamento, de dilema decisório meu e da Aline diante do meu sogro e da minha sogra. O meu sogro, com toda a sabedoria de um homem simples, mas muito sábio, olha para sua esposa, a minha sogra, e diz, Edna, não. Ela é nossa filha e sempre será, mas agora ela tem um marido. Eles vão decidir juntos o que é o melhor para a vida deles. Sabedoria. Sabedoria. Então o alvo não é com que nossos filhos nos obedeçam para o resto da vida. Esse não é o significado de honrar pai e mãe. O nosso propósito como pai e mãe é ensinar os nossos filhos, repito, a alcançar corações sábios, para que não apenas eles aprendam a nos obedecer, mas eles aprendam a obedecer ao Senhor. Porque nós não estaremos sempre lá, mas Deus estará. Nós precisamos ensinar para eles que eles devem viver corandel, como os reformadores diziam, diante de Deus. Pais e mães, não se culpem. Nós iremos errar.
E pais não perdem o respeito dos seus filhos quando eles erram com genuína intenção de acertar. Sabe quando os pais perdem o respeito dos seus filhos? Eu creio que pelo menos por duas realidades. Quando eles não ensinam, não impõem limites, não apontam um caminho, não estabelecem disciplina, ou seja, não assumem as rédeas da paternidade. E eu já vi em gabinete pastoral isso acontecendo. Eu lembro, por exemplo, de uma adolescente extremamente mimada, conflituosa, e eu fui aconselhar ela, a sua mãe e o seu pai, e no meio do aconselhamento, sabe o que essa adolescente fez? Já tem anos isso, ela já é uma mulher, ela olhou e ela diz: pastor, eu só queria que a minha mãe aprendesse a ser mãe e impusesse limites sobre a minha vida. Não foi ninguém que me contou, eu vi isso. Porque quando você estabelece uma criação absolutamente permissiva, todo o senso de segurança e de realidade de limites acaba se perdendo. Então, quando nós não ensinamos, quando nós não apontamos um caminho, mas pais e mães perdem o respeito dos seus filhos quando eles, se dizendo cristãos, não vivem aquilo que eles professam. É por isso que o provérbio bíblico, um outro, Provérbio 22, versículo 6, tão conhecido pela maioria de nós, diz: educa a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, jamais se desviará dele. Não é educa a criança sobre o caminho. Não é eduque a criança falando do caminho. É eduque a criança no caminho. Isso implica o quê? A obviedade que o caminho pelo qual eu estou percorrendo é o caminho pelo qual eu convido os meus filhos a também trilhar. Isso faz toda a diferença. Não se trata de uma realidade conceitual. Não se trata de falar, vamos para a igreja, sendo que o evangelho não é vivido dentro de casa. Para que nós não nos arrependamos na adolescência e juventude, ao ponto de dizer, como eu já ouvi em diversas realidades, diferentes momentos, mas pastor, eu criei meu filho, eu criei minha filha na igreja, no ministério infantil. É mesmo, mas como foi o testemunho dentro de casa? Não vou dizer que de nada vale. Claro que vale, e vale muito, é melhor que nada, mas se há uma incoerência entre a caminhada e a fala, os filhos percebem. Porque é verdade que eles ouvem aquilo que nós ensinamos, mas é muito mais verdade que eles imitam quem nós somos. As palavras ensinam, o exemplo arrasta. E nós, como pais, precisamos saber disso. Mas afinal, o que significa honrar pai e mãe nesse mundo caído? Com histórias quebradas, com relacionamentos rompidos, com realidades adversas. Bom, primeiro, espero que você já tenha entendido, não se trata de uma obediência crítica, sobretudo nos casos em que eu citei anteriormente, em lares abusivos e violentos, definitivamente não. Porque Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, no caminho de Deus. Quem sabe haverá momentos em que filhos precisam dizer não para os pais, na idade adulta, se os pais, infelizmente, estabelecerem um conselho ímpio para os filhos. E isso acontece. Pais cristãos são capazes de dar conselhos tolos aos seus filhos. E se eles fizerem um bom trabalho de instruí-los no caminho e na sabedoria do Senhor, os filhos serão capazes de discernir que mesmo aqueles que os amam profundamente e os criou, se eles estão em antagonia, ou antagonismo à vontade de Deus, eles olharão e dirão: pai e mãe, eu agradeço todo o carinho. Mas não é isso que a palavra de Deus me orienta nesse momento. Mas repito a pergunta: o que significa, de fato, honrar pai e mãe? Eu poderia dizer várias outras coisas, mas eu caminho para o final a partir da seguinte realidade. Significa discernir os papéis dos nossos pais e os nossos papéis nos mais diferentes ciclos da vida. De modo muito simples, na infância, o que significa honrar pai e mãe? Obedecer e ficar quieto. Simples assim, tá bom? Depois vocês pegam essa gravação, passa para os seus filhos que estão no ministério infantil e diz: o pastor disse que cabe a você, na sua infância, obedecer e não questionar. Por quê? Porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe, e acabou. Simples assim. Mas existe uma tal de adolescência. Eu estou chegando lá. Eu estou com um pré-adolescente me ouvindo aqui agora. Então tenho que ter cuidado com o que eu falo. Quem sabe honrar pai e mãe na adolescência, nessa idade,
adversa, confusa, onde o senso de pertencimento e validação social são tão fortes, honrar o pai e a mãe da adolescência significa ouvir e insistir em ouvir a sabedoria de seus pais antes de ouvir as vozes do mundo. Antes de ouvir os amigos, antes de ouvir a cultura, antes de ouvir outras vozes. Porque sim, os seus amigos podem te dar um conselho, mas certamente os seus pais, nessa idade, ainda sabem o que é melhor para você. Mas pastor, e na idade adulta? Bom, repito, os pais não devem ter a expectativa do mesmo nível de obediência de uma criança de 5 anos e de um homem de 45. Aliás, eu espero que seja distinto. Porque a palavra de Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eu encerro, portanto, com 3 palavras. O que é honrar nossos pais e nossas mães na idade adulta? Primeiro, exercer gratidão. Nem tudo é perfeito. Se você fizer uma análise, não necessariamente tudo foi aproveitável. Mas exercer gratidão por tudo que de bom lhe foi legado, certamente é uma disciplina espiritual. É uma prática espiritual. É saber olhar para trás e honrar aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que nos criaram, aqueles que cuidaram. É o que eu disse anteriormente, é aprender a interpretar a sua vida e a sua jornada pelas lentes da graça de Deus. É escolher a lente da gratidão e não da insatisfação e não da culpa. Em segundo lugar, creio que honrar os pais e as mães é estabelecer cuidado. E claro, isso serve aqui para pais e filhos. Cuidar daqueles que agora precisam de nós, tal como nós, na nossa infância, precisamos deles. É interessante que há estatísticas que vão dizer que se seu filho tem certa idade, adolescência, idade adulta, você vai ver cada vez menos ele na sua vida, e alguns especialistas vão dizer que você é a pessoa favorita do seu filho mais ou menos até os 13 anos de idade. Olha que assustador para quem tem criança pequena. Mais ou menos até os 13. Por quê? Porque depois vão ser os amigos, e depois o namorado e a namorada, e depois o cônjuge, marido e mulher, e depois os filhos. E aí nós pais vamos sendo colocados cada vez mais de canto. Aceita que dói menos, a vida é assim. Contudo, se você ainda tem seus pais, cuide deles. Cuide deles. Essa é uma forma de honrá-los. Pergunta o que eles precisam. Se você tem o privilégio de ter ainda dos seus pais, ou de ter ainda os seus pais, sabe aquele áudio de 7 minutos e meio que a sua mãe manda e você fala, não é possível, tinha que ter 3.0, 4.0, 5.0, ouça o áudio, responda. É uma forma de cuidado. Cuidado nas realidades práticas. O apóstolo Paulo vai falar a Timóteo que se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família. E em 1 Timóteo 5, versículo 8, ele diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Cuidado. Terceiro lugar, a palavra que eu escolho, presença. Estar presente. Vá, siga a sua vida, estabeleça seus planos, organize sua carreira, mas volte. Volte para aquele almoço de domingo, se ainda é possível. Se seus pais já se foram, tente fazer isso com seus filhos, com seus netos. Por 18 anos, eu e minha esposa carregamos, não inquietação e nem ingratidão, mas uma certa dor. Por 18 anos, por aqui vivermos, longe dos pais dela, longe da minha mãe, por 18 anos nós temos perdido quase todas as datas especiais da nossa família. Quase todos os aniversários. Todas as Páscoas, sem exceção, porque imagina como é que um pastor vai sair no domingo de Páscoa. Para nós é normal. A gente acostumou. Ou melhor, para nós é comum. Não é normal. Tudo bem, é a vida. Mas que nós possamos então, e a gente tem conversado sobre isso, ter ainda mais intencionalidade, porque eles não estarão aqui para sempre. No início, era difícil ir, porque começo de vida a gente não tinha recurso nenhum.
Agora é difícil ir, não porque o recurso é abundante, embora pela graça de Deus é um pouco mais, mas porque a agenda comprime nossas responsabilidades. Mas a gente tem entendido que nós precisamos ser intencionais. Eu acho que tem algumas imagens aqui, se o pessoal da comunicação puder me ajudar. Falar sobre honrar pai e mãe, para mim, é particularmente difícil, porque eu nunca conheci meu pai. Eu sei o nome, nunca vi, não sei quem é. Mas sabe aquele exercício de interpretar nossa vida pelas lentes da graça de Deus? Eu não tive pai, mas eu tive esses dois. Esse é meu avô, essa é minha avó. Esse sou eu numa Ferrari. Como eu fui amado. Pode ter gente no mundo que foi tão amado quanto eu. Definitivamente ninguém foi mais amado do que eu. Por esses dois, muito amado. Pode seguir? Esse é meu avô, minha avó e o Noah. 1 ano de idade? 1 ano de idade. Uma das alegrias da minha vida, infelizmente eu não pude estender essa alegria ao Gael, que é o meu mais novo, foi saber que o meu filho mais velho, Noah, teve o privilégio de conhecer o homem que eu mais amei. Ele não tem tanta memória, mas a gente tenta recontar as histórias. Então ele lembra do Biso, mesmo que o Biso tenha partido quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Próxima imagem. Essa foto é em Foz do Iguaçu. Eu, Aline, Noah, Gael, meu irmão, minha mãe e minha avó. Que eu me recorde, foi a única viagem em família que todos fizemos juntos. Foi ano passado, mês de janeiro. Como eu sou grato a Deus por essa viagem. Minha avó estava encantada. Família para ela era tudo. Meu avô já tinha partido. Essa última foto foi no Natal do ano passado. Eu, o Noah, com o manto sagrado. A Aline, minha esposa, o Gael também. A minha avó e minha mãe. Nós temos uma prática nos últimos 18 anos de casamento de sempre passar o Natal com os pais da Aline e o Ano Novo com minha avó quando era possível. Por alguma razão que eu só posso reputar a graça de Deus. Eu virei para a Aline e falei, meu amor, vamos passar o Natal com a minha avó esse ano? E ela disse, mas amor, por 17 anos a gente tem passado o Natal com os meus pais, eles já esperam isso. E eu falei, eu sei e eu peço perdão, mas minha avó está com 83 anos, eu não sei quantos natais mais eu terei com ela. Esse foi o último. Essa foto foi tirada no quintal da casa dela, na noite do dia 24 de dezembro de 2024. Há 2 semanas eu recebi a notícia de que minha avó, que nunca teve nada, foi no hospital. Eu fui visitá-la. Como Deus é bom. Conversamos, oramos, li a palavra de Deus para ela, reafirmamos nossa fé em Jesus. Quando eu abri a Bíblia e disse, vó, eu posso ler a Bíblia para a senhora? Ela com voz muito fraca disse, pode. Você sabia que eu te assisto no YouTube todo domingo? Uma senhora de 84 anos. Eu falei, eu sabia que era bastante, mas eu não sabia que era todo domingo, vó. Ela falou, todo domingo. Isso era uma segunda-feira. Na terça ela piorou, ficou inconsciente e foi entubada. Na quarta, ela continuava entubada, eu não pude vê-la. Na quinta, eu estava lá, mas eu precisava voltar. Meu voo estava marcado de retorno. E eu fui fora de hora, na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Santos, e disse, eu sou pastor, será que eu posso entrar? O pessoal falou, tem que ter agenda. Eu falei, eu vou ser muito honesto com você, eu sou pastor. Eu tenho o direito de entrar e eu não estou aqui para dar carteirada, eu estou aqui para fazer um pedido. Eu sou neto dela.
Talvez seja a última vez que eu possa ver minha avó. Por favor, me deixe entrar. Me deixaram entrar. Minha avó, que eu esperava encontrar desacordada, acordou. Nós oramos, conversamos. Eu ministrei o evangelho ao coração dela. E foi a última vez que eu a vi. Como eu sou grato a Deus por ter uma história redimida pela sua graça, na qual hoje eu posso publicamente honrar pessoas que tanto me amaram. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé. Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia abundante sobre nós, que nos faz viver realidades para muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós, se nossos pais, mães, avós, ou quem quer que tenha feito parte da nossa história. Que se eles já se foram, possamos viver uma vida coerente, que honre seus legados. Se eles não foram, infelizmente, grandes exemplos, que possamos honrá-los em vida ou em memória, como quem primeiramente honra a Ti. E se ainda os temos, que possamos reconhecê-los como dádiva e presentes Teus. Te louvamos como igreja e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.